Olha, o que a gente tem para analisar hoje é uma passagem incrível, um momento de virada total no antigo Israel, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, Uhum. Uma passagem fundamental. totalmente. E as nossas fontes são duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. O legal disso é que a gente não tem só história, mas também os comentários, as notas que, nossa, abrem a cabeça para detalhes que a gente deixaria passar, sabe? Com certeza. Então, a missão aqui é mergulhar fundo no chamado do jovem Samuel. É uma história sobre aprender a ouvir, sobre mentoria vinda de onde menos se espera e sobre como uma nova liderança surge no meio de um vácuo espiritual. Exato. E é uma daquelas narrativas que parecem muito simples na superfície, né? Um menino ouve uma voz à noite. Mas quando a gente começa a cavar, percebe que cada detalhe ali é intencional. Constrói um cenário muito denso sobre a condição de uma nação inteira. Quase um estudo de caso, então. É um estudo de caso perfeito sobre transição de poder, sobre falha de liderança e, principalmente, sobre o surgimento do profetismo em Israel. Perfeito. Então vamos começar pelo cenário, porque a história já abre com um clima bem pesado. O texto diz logo de cara que a palavra do Senhor era muito rara e que as visões não eram frequentes. Isso já pinta um quadro bem sombrio, né? É a descrição perfeita, um deserto espiritual. E as notas das nossas fontes, elas martelam nesse ponto. Essa não é só uma frase bonita, é um diagnóstico. Um diagnóstico. Sim. Israel estava num período de profunda corrupção, de declínio espiritual. A comunicação com Deus, que devia ser o centro de tudo, tinha praticamente cessado. Era um silêncio, assim, institucionalizado. E é isso que torna o que vem a seguir tão impactante. Exatamente. Porque Deus está prestes a quebrar um longo silêncio. E não vai fazer isso pelos canais oficiais, digamos assim. E falando em canais oficiais, aí somos apresentados ao sacerdote Eli, o líder máximo, né? Mas o texto faz questão de dizer que ele já era idoso e que seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver. Sabe, esse detalhe me pegou. Ah, sim? Não parece ser só sobre a idade dele, né? É uma metáfora muito poderosa para a situação inteira. Uma liderança que já não conseguia enxergar o caminho. É impossível não ler dessa forma. A cegueira física do Eli é um espelho da cegueira espiritual da nação e principalmente da sua própria liderança. Ele não conseguia mais discernir o que estava acontecendo debaixo do nariz dele. Nem literalmente, nem espiritualmente. Enquanto Eli está nessa escuridão que avança, a narrativa menciona que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no templo. Isso! Essa imagem é fantástica. É tipo a luzinha da esperança, teimosa ainda acesa ali. Perfeito! E essa lâmpada ficava perto da Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. As notas de estudo explicam que essa lâmpada devia ser mantida acesa durante toda a noite. Ah, entendi. O fato dela ainda não ter se apagado situa a cena um pouco antes do amanhecer. É o ponto mais escuro da noite, mas a luz ainda está lá. É o momento perfeito para uma transição. Tanto da noite pro dia. Quanto do silêncio de Deus para uma nova revelação. E é nesse exato momento que a voz chama. Então, no meio desse silêncio todo, a voz chama: Samuel, Samuel. A reação dele é a mais natural do mundo para uma criança, né? Ele corre para o mestre dele, Eli, achando que foi ele. Claro. E isso acontece não uma, mas 3 vezes. E aqui a história fica muito interessante. Por que essa confusão toda? Samuel estava literalmente dormindo no templo, o lugar mais sagrado de Israel. Como é possível que ele não tenha reconhecido a voz de Deus? Essa é a chave de toda a passagem. E o texto nos dá a resposta direta. Diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E aqui os comentários das nossas fontes são essenciais. Eles explicam que isso não significa que Samuel não sabia quem era Deus. Claro que sabia. Ele cresceu no templo, conhecia as leis, os rituais, a doutrina. Espera um pouco, isso é fundamental. Então, ele estava vivendo a rotina religiosa, mas na prática ainda não conhecia a Deus pessoalmente. Exatamente. Ele conhecia a teoria, mas não a pessoa. Isso muda completamente a perspectiva da história. Muda tudo.
É a diferença entre saber sobre alguém e realmente conhecer essa pessoa, ter uma relação, reconhecer a sua voz. Faz todo sentido. Samuel ainda não tinha tido essa experiência pessoal, direta. A palavra de Deus ainda não tinha se tornado real para ele. Ele ouve uma voz, e a única referência que ele tem no mundo dele é a voz de Eli. Por isso ele corre para o sacerdote. É um processo de aprendizado, assim, de discernimento espiritual acontecendo em tempo real. E o mais irônico de tudo é que a pessoa que vai ensiná-lo a discernir essa voz é justamente o Eli, o líder espiritualmente cego. Pois é. Apesar de todas as falhas dele, na terceira vez a ficha cai. Ele entende o que está acontecendo. E ele se torna um mentor mais improvável que se possa imaginar. Ele está falhando como pai, como líder, mas nesse momento crucial, ele acerta em cheio. Ele dá a Samuel a instrução perfeita, a senha para destravar essa comunicação. Que é: vai deitar. E se ele o chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso é muito mais do que uma dica. Eli está ensinando a Samuel uma postura de receptividade, de humildade. uma postura de prontidão. Isso. É uma oração que não pede nada, só se coloca à disposição para ouvir. E essa postura vai definir o Samuel como profeta para o resto da vida. Então, mentor improvável cumpre seu papel, Samuel obedece, volta para a cama e se posiciona para ouvir. A comunicação finalmente acontece. Mas o que Deus tem a dizer depois de tanto tempo em silêncio? Não é o que ninguém esperava, certo? A mensagem é uma bomba. É uma bomba atômica. A primeira palavra profética que o Samuel recebe não é de encorajamento, não é uma visão do futuro glorioso de Israel, é uma sentença de juízo, final e irrevogável, contra a casa do seu próprio mestre, Eli. Nossa! Deus basicamente diz a Samuel: olha, estou confirmando o que eu já tinha avisado. O julgamento sobre a família de Eli é definitivo. Exato. E qual era o motivo principal? A gente sabe que os filhos dele eram corruptos, mas a culpa recai toda sobre o Eli. Exato. As notas de estudo ressaltam isso. O texto é explícito. O juízo veio porque, sabendo ele que os seus filhos traziam sobre si maldição, não os repreendeu. A omissão. O pecado central foi a omissão, a falha de liderança. Ele sabia da corrupção, do desrespeito dos filhos com as ofertas com o templo e não fez nada para detê-los. E por causa disso, a sentença é terrível, terrível. Deus diz que a iniquidade da casa de Eli nunca jamais será expiada, com sacrifício nem com oferta. Nossa, é uma sentença brutal. A ideia de que nem o sistema de sacrifícios, que era o caminho para o perdão, podia consertar isso. É um ponto sem retorno. Que peso para um menino ter que carregar essa notícia. É um peso esmagador. E o texto usa uma expressão muito forte. Diz que a notícia faria tinir os ouvidos de quem a ouvisse. Tinir os ouvidos. Essa imagem sonora, como as nossas fontes apontam, é usada em outras partes da Bíblia para descrever notícias de uma catástrofe nacional, de um desastre tão grande que deixa um zumbido físico no ouvido. É o tipo de notícia que abala as fundações. Dá para imaginar a angústia de Samuel. A noite inteira deitado ali processando essa mensagem. A narrativa diz que de manhã ele cumpriu suas tarefas, mas teve medo de relatar a visão a Eli. Eu teria pavor. Com certeza. Como você conta para a pessoa que te criou, seu protetor, que a família dela está condenada para sempre? A tensão é palpável. Mas o Eli, talvez já esperando o pior, não deixa passar. Ele chama Samuel e o pressiona. Ele basicamente diz: não me esconda nada. Que Deus o castigue se você me esconder qualquer coisa. Ele força a mão do menino. Ele praticamente força Samuel a ser o profeta que ele foi chamado para ser. E Samuel, então, conta tudo, sem filtros. E a reação de Eli é uma das coisas mais chocantes e, de certa forma, nobres da história. Ele não grita, não se defende, não tenta barganhar. Ele escuta a sentença da própria ruína pela boca de uma criança e diz só: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. O que essa resposta nos diz?
Essa resposta é de uma submissão e humildade impressionantes. É uma aceitação do juízo divino. Nesse momento, ele finalmente reconhece a soberania de Deus acima da sua posição, da sua família. Ele não luta, ele se rende. É a transferência de autoridade acontecendo ali na frente dele. Exatamente, é a cena simbólica. A palavra de Deus, que era rara, que não vinha mais através do sumo sacerdote, agora foi entregue a ele por um menino. A estrutura oficial foi contornada e ele aceita isso. O bastão foi passado. A partir daí, a mudança é total. O texto descreve a ascensão de Samuel de uma forma muito poderosa. Diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou que nenhuma de todas as suas palavras caísse por terra. Essa última frase é incrível. É uma frase com um significado muito prático. Não deixar suas palavras caírem por terra significa que tudo o que Samuel profetizava acontecia. 100% de precisão. Isso. E é isso que valida um profeta. Solidificou a autoridade dele de uma forma que ninguém podia questionar. E a reputação dele se espalhou. Os comentários destacam a abrangência disso quando o texto diz todo Israel, desde Dan até Berseba. Sim, é como dizer do Oiapoque ao Chuí, certo? O país inteiro, exatamente do extremo norte ao extremo sul, a nação inteira reconheceu. Temos um profeta de verdade entre nós. Aquele silêncio ensurdecedor do início do capítulo foi rompido de vez. E a narrativa fecha o círculo. Fecha de forma brilhante, dizendo que o Senhor voltou a se manifestar em Siló pela palavra do Senhor. A palavra que era rara, agora era abundante, mas através de um novo porta-voz. O sistema antigo, corrupto e cego foi substituído por uma voz nova e clara. Olhando para a história toda com a ajuda desses comentários, fica muito claro. Isso não é só sobre um menino que ouve uma voz, é sobre um ponto de inflexão. É sobre a falência de uma instituição e o surgimento de algo novo a partir do improvável. Sem dúvida. E sobre a necessidade de aprender a ouvir de verdade. E também nos deixa com uma reflexão muito interessante sobre mentoria, né? Eli era um mentor profundamente falho. Ele fracassou como pai, fracassou em manter a santidade do templo e, no entanto, foi a ferramenta que Deus usou para que Samuel pudesse entender seu próprio chamado. Ele não conseguiu ouvir a voz de Deus para si mesmo, mas conseguiu ajudar outra pessoa a ouvi-la. Isso mostra que, às vezes, a orientação pode vir de fontes imperfeitas, inesperadas. É uma ótima perspectiva. E para a gente fechar, fica uma provocação que essa história levanta, especialmente para os nossos dias. A dificuldade inicial de Samuel foi distinguir a voz de Deus do ruído de fundo que ele já conhecia, a voz de Eli. Ele estava acostumado com aquele som. Isso nos faz pensar, em meio ao barulho constante das nossas vidas, notificações, opiniões, notícias, as vozes que a gente já está acostumado a ouvir, como a gente aprende a discernir algo novo, como a gente cria espaço para isso. Exato. Como criamos silêncio para identificar uma mensagem importante, uma direção nova, que pode estar sendo abafada por aquilo que já nos é familiar. A lição de Samuel talvez comece com aquela postura simples, mas revolucionária. Fala porque o teu servo ouve. Talvez o primeiro passo seja simplesmente estar disposto a parar e escutar.